Olá, eu sou o Cauã e você está no canal do Juntos e Misturado. Criatividade nos define. No vídeo de hoje, irei falar sobre o Mazda 787B, o Leão de Le Mans. É um dos mais emblemáticos carros japoneses de corrida. Antes de eu continuar sua história e sua principal corrida em Le Mans, aprecie seu rugido. Tal rugido vem de seu motor R26B, série usada pelas Mazda em seu RX 729P para um projeto de categoria GTP. Esse motor é um verdadeiro sucesso, mas, diferente de outros motores convencionais, utilizando de pistões e bielas, esse motor tem um complexo sistema rotativo, ou seja, um motor Henkel. Esse motor é tão importante quanto o chassi e a história de desenvolvimento do carro. O motor Henkel é um motor rotativo de combustão interna, inventado por Felix Henkel, que utiliza rotores com formatos semelhantes a de um triângulo, em vez de pistões, como já dito antes. É um modo alternativo. Henkel concebeu esse motor rotativo por volta de 1924. Ele não foi um verdadeiro sucesso, mas nas corridas de drag cars e de Le Mans, ele realmente foi um estouro. Tanto que sua utilização logo após 1991, o ano de estreia do 787, este motor foi proibido na categoria 5.3 litros, ou seja, nunca mais, ou provavelmente, não veremos mais esse motor correndo, pois sua tecnologia se assemelha muito à de um Fórmula 1, carro de outra categoria, e como Le Mans é categoria C, o motor Henkel foi proibido. Vamos logo para o desenvolvimento do Mazda. O Mazda 787 surgiu para driblar as legislações da FISA e da IMSI. Os 787 foram desenvolvidos por últimos com motores rotativos Henkel, para competir no campeonato mundial e japonês. Em volta ele não tivesse um dos ritmos dos competidores, como Mercedes-Benz, Jaguar e Porsche, ou como seu concorrente japonês, Nissan e Toyota, o 787 tinha a confiabilidade ao seu lado. Tal confiabilidade que veio junto da sua evolução do seu modelo anterior, 767 e 767B, que foram usados pela Mazda em 1988 e 1989. Muitos elementos mecânicos são parecidos, mas com algumas exceções notáveis. A principal foi a substituição do motor rotativo 13J Henkel do 767, em seu lugar, o R26B. Pelo layout eles eram quase idênticos, mas a diferença absurda vinha nos cavalos por potência. O motor tinha a potência máxima de 900 cavalos, mas pela limitação da prova de longa duração, foi liberada apenas a limitação de 700 cavalos. Outra grande modificação foi em relação a radiadores, que foram colocados ao lado da cabine do piloto, e outro integrado ao nariz do 787. E depois de várias sessões de desenvolvimento e ajustes, em 1990 o 787B estava pronto para sua primeira corrida. E após a temporada de 1990, o desenvolvimento de seu chassi continuou, a fim de melhorar seu ritmo e confiabilidade. Junto a isso, foi desenvolvido um sistema de admissão para o motor rotativo. Então, foi desenvolvido canais de entradas telescópicas de comprimento variável, para otimizar a potência e o torque do motor, ou seja, variando os RPM. Em 1991, o sistema tornou-se continuamente variável, dando assim um torque de 203 kg, mais que muito caminhão por aí, e uma limitação de giro máximo de 6.500 por minuto. E a sua suspensão foi modificada com suspensão geométrica, que permitiu a instalação de rodas maiores, ou seja, dando mais torque para o carro. Além de freios de cerâmica de carbono, uma novidade para os carros da Mazda. Porém, aí estava o erro crucial do motor rotativo. Ele tem um consumo de combustível elevadíssimo, e este era o ponto-chave e crucial do carro. E para driblar este erro, eles fizeram a seguinte modificação. O motor funcionava a 8.500 RPM, assim reduzindo a potência para 650 cavalos. A ênfase foi colocada em velocidades altas nas curvas, ou seja, enquanto todo mundo freia, eles continuam com o pé no acelerador, assim perdendo velocidade final nas retas, mas ganhando nas curvas. No final deste ano, 3 novos 787BS foram construídos para 1991,
enquanto os dois 787S existentes também foram atualizados, com novas entradas de ar. Todas essas modificações lhe preparavam para a corrida de 24 horas de Le Mans. E para a corrida, dois 787B foram inscritos, juntamente com 787 na classe S2. Porém, eles estavam sujeitos a restrições maiores do que a recém-introduzida classe C1, na qual os carros eram equipados com motores de 3.5 litros, inspirados no Fórmula 1. O terceiro carro foi construído principalmente para substituir o carro de Le Mans na competição, mas se aposentou em 1992, sem sucesso notável. Ao final de tanto desenvolvimento, o Mazda 787B ficou com um motor de 700 cavalos a 8.500 giros por minuto e pesando 830 kg. Quase depois de um ano de desenvolvimento, o carro finalmente estava pronto para as 24 horas de Le Mans. As 24 horas de Le Mans, quarta rodada do Campeonato Mundial de Automobilismo, foram a primeira vez que ocorreu um novo complexo de boxes. Ou seja, pilotos e equipes estavam felizes por terem lugares novos aonde fazerem gambiarras no carro. A Mazda Speed entrou em 3 carros, em um sobressalente. Um deles era o 787 do ano anterior, numerado 56, dirigido por John Dunn, Yorino e Terada. E os dois novos 787B, um deles foi dirigido por Maurício Sandra Sala, um piloto brasileiro, que substituiu o recém-aposentado Katayama. Janan e Kennedy no número 18, e o carro número 55 de Helder e Helbert e Gashot, fazendo assim sua única aparição em sua única corrida. Ao contrário dos outros dois carros pintados com listras azuis e um padrão libre branco, o número 55 tinha um esquema laranja e verde, ultrajante em homenagem a uma das principais patrocinadoras. Este se tornou o visual emblemático do 787. Naquele ano, a Mazda não era a favorita para vencer, mas as 3 Mazdas começaram na posição 19º, 23º e 30º, posições apesar de serem a 12ª, 17ª e a 24ª mais rápidas. Os novos carros de 3.5 litros receberam as primeiras posições na grade, movendo todos os outros de volta em 7 lugares. No dia anterior à corrida, o gerente da equipe, Ohashi, decidiu abandonar sua estratégia conservadora habitual e instruiu os pilotos no carro número 55 a dirigir como se fosse uma corrida de duração curta. A decisão foi tomada com base na confiabilidade dos motores, demonstrada nos testes de Paul Ricard, bem como na excepcional economia de combustível do carro, o que significava que a técnica de condução cuidadosamente aprendidas deveriam preservar a quantidade de combustível, deixavam de ser uma parte crítica da equipe. Tal estratégia poderia significar o 8 ou 80. Então, nos estágios iniciais da corrida, o carro número 55 chegou ao terceiro lugar, com o carro número 18 atrás, 2 voltas abaixo. O número 18 tinha uma relação de transmissão mais baixa, ou seja, consumia menos combustível, mas era 20 km mais lento. O 55 ficou em segundo lugar, quando o Mercedes-Benz C11 de Michael Schumacher, nossa, Michael Schumacher foi de rachar mesmo, Michael Schumacher, ai caralho, Michael Schumacher, Escandinávia, foda-se, de Michael Schumacher e Fritz Kronpointzer, se voltou e depois enfrentou um problema na caixa de câmbio. Logo, ficou óbvio que o carro da frente havia diminuído a velocidade para preservar a sua quantidade de combustível, e um ar de descrença se espalhou pelo posto de Mazda, pois ficou óbvio que, com 6 horas para correr, que havia uma chance de vitória. Quando deram 22 horas de corrida, o carro número 55 assumiu a liderança, depois que o C11 de Alain Fert foi forçado a enfrentar um problema mecânico. No último pit stop, Herbert perdeu para permanecer no carro e passou primeiro o 787B pela linha de chegada, completando
362 voltas e cobrindo 4.932 mil quilômetros. Os outros dois carros terminaram em sexto e oitavo, e um único Mercedes ocupara a posição de segundo e quinto. Herbert estava tão desidratado que teve que ser ajudado a sair do carro e levado ao centro médico. Porém, tal esforço havia valido muito a pena. A confiabilidade do carro e a segurança de seu motor foi o que fez ele vencer essa corrida, pois em Le Mans, as 24 horas de corrida são tão desgastantes que muitos carros acabam dando problemas gravíssimos, assim tendo que abandonar a pista por motivos mecânicos. Mas isso não aconteceu com Mazda. Seu único problema foi um mero farol queimado. Mas você deve estar se perguntando agora, como um carro com um motor tão lendário, rápido e potente, ainda mais com turbo, que ele é bem mais eficiente, pode ser esquecido, como não vemos mais carros de corrida com motor rotatórios? Simples, manutenção cara e alto consumo de combustível. Mas e o legado do 787? Hoje o carro é considerado pelos entusiastas como o mais belo e emblemático carro de corrida do Japão. Ele realmente foi tão popular que está presente em vários jogos de corrida, e séries e filmes. O Mazda número 55 está localizado atualmente no Museu de Le Mans. E infelizmente ficará por lá por um bom tempo. A última vez que o Mazda voltou a andar em uma pista de corrida foi em 2011, numa data comemorativa. Seria um grande prazer ver este leão correr em Le Mans novamente. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o like, comente e se inscreva. Este foi Junto e Misturado. Criatividade é nosso lema.